Pessoal, então, assim, de acordo com a nossa pesquisa que nós realizamos no Laboratório de Informática, segunda-feira, eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Qual a diferença entre poema e poesia? Pode falar. O poema é os dois? Pode falar, pode falar. O poema dá mais estrutura. Isso é, um texto escrito em forma de verso. Com metrificação. Ou não. Isso. Então, a colega viu ali, né, gente? O poema, então, tem a ver com o texto, o estilo de texto, de gênero textual. Então, as linhas ali são os versos, né? As linhas do poema são ditas como versos. Podem rimar, podem não rimar. Pode ter métrica, pode não ter. No caso, tem alguns poemas que, por exemplo, assim, tem tantas sílabas, 10 sílabas, 12 sílabas, é o caso do soneto, né? Cada poema vai ter uma estrutura. Tem alguns poemas que eles não têm métrica, não seguem métrica, que são chamados poemas em versos livres, né? Então, poema é o texto em si. Eu já vou te passar a palavra ali. Poesia. O que você achou sobre poesia? A poesia é o conteúdo caracterizado pela indicação, ambiguidade e estranheza. Deixa eu chegar aí, com licença. Deixa eu ver. Mas sim, poesia é o conteúdo caracterizado pela plurissignificação, uma palavra complicada, né? Ô, pessoal, a colega achou ali uma palavra bem gigante ali, plurissignificação, com 2 S, né? Plurissignificação. O que é algo plurissignificativo, uma plurissignificação? É algo que tem vários sentidos, vários significados. O que mais? Pode falar. Plurissignificação. Poesia, então, tem vários significados, vários sentidos. Ambiguidade, ou seja, pode ter mais de um sentido. Por exemplo, você fala uma coisa, você entende, mas pode ter mais de um sentido. E o último ali é estranheza. Muita gente se convencionou a chamar, por exemplo, poema de poesia. Até que a gente fala, gênero poesia. Por quê? Porque a poesia, na verdade, o poema, ele carrega em si muita poesia. Mas eu não encontro poesia apenas no poema. É o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Os exemplos. Né? Mas o poema, ele carrega muita poesia. Começou a se chamar de poesia. Mas o nome mesmo é poema. Porque poesia eu posso encontrar em outros lugares que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? E, geralmente, quando alguém escreve um poema, por exemplo, as pessoas, elas pensam assim, eu pedi para qualquer um aqui escrever, qualquer série. A primeira coisa que as pessoas vão pensar é escrever um poema sobre amor. Né? É uma coisa que todo mundo tem essa questão de querer escrever sobre amor. A maioria das vezes, 90% vai escrever sobre amor, se eu pedir. Só que essa questão de poema e de poesia, a poesia ela não tem a ver apenas com o encantamento do que é belo, do que é estético. Né? O amor, nossa, que lindo. Poesia também tem a ver com tudo que causa estranhamento. Porque tira a gente da zona de conforto, né? Tem até um poema, por exemplo, de Manuel Bandeira, poema O Bicho, né? Que esse poema vocês vão ver lá quando estiverem no 3º ano do ensino médio, né? Que ele vai descrevendo toda uma cena, assim, né? Tem rima. É um poema que não rima, é poema em versos brancos, né? É o que não apresenta rima, também pode ter ou não ter rima. Particularmente, eu gosto mais com rima, porque eu acho mais musical, né? Só que esse poema do Manuel Bandeira, em versos brancos, ele vai descrevendo toda uma cena, assim, de um bicho revirando lixo à luz do dia. E aquilo chama a atenção do eu lírico, da voz do poeta ali no poema. E ele finaliza dizendo assim, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, é a situação que algumas pessoas muitas vezes se submetem. Quem está em extrema pobreza tem que revirar o lixo para comer ou para subsistir, né? Muitas vezes. Às vezes até para... Alguns agem até como
agentes de reciclagem que são tão necessários para o planeta. Né? Então, esse é um poema, por exemplo, que você não pode dizer, nossa, que lindo. É um poema assim que ele causa estranhamento, causa um choque. Então, a poesia é tudo aquilo que tira você da zona de conforto. Pode te encantar para o belo, para o estético, mas também pode ser algo que causa um certo estranhamento. Tá certo? Galera, exemplos de poema, de poesias pesquisaram ali? O colega ali queria falar? Pode falar? Não, eu ia falar que eu ia ler. Pode ler. Mas é igual não. Ah, é o mesmo? Ah, não. Acontece, né? Todo mundo pesquisando ali. O teu não é igual? Ah, eu pesquisei com ela, só que eu escrevi dois escrevi diferentes. Como que você escreveu? Deixa eu ver. Pronto, que A colega colocou aqui no caderno. A poesia ela se opõe à prosa. O que é prosa? Tá? Não é nem a questão aqui, mas é bom que já esclarece. Prosa é aquele texto, muitas vezes, que nem texto narrativo, né? Conto, crônica, novela, romance. É todo texto que conta uma história, né? Ele narra uma história. Ele é dividido em parágrafos. A prosa. A prosa é dividida em parágrafos, né? Ela é dividida em parágrafos. Já o poema, ele é dividido em estrofes, né? Então tem uma mudança ali, né? Ele é diferente. É diferente um do outro. Tá certo? Eu posso também, muitas vezes, contar uma história através de um poema? Posso. Tem lá na região norte, nordeste, lá literatura de cordel, bem forte lá. Geralmente são poemas que narram uma história, né? Mas o texto comum, assim, daquele com parágrafo, tudo que vocês conhecem, prosa. Agora, quando eu coloco em verso, aí ele já é continuar na chamada, né? Aqui, gravando o Educatron, né? Então, daí ele já é inverso, né? Já vai mudar em relação à prosa, né? Primeiro, um texto em prosa, você tem lá parágrafo, você tem linhas. No poema você não vai ter linhas, vai ter versos. Você pula um parágrafo, vai para outro parágrafo, no texto em prosa. No poema, você muda de estrofe, né? E aí cada um faz do tamanho como achar melhor, né? Na próxima semana a gente até vai trabalhar com essa concepção. Eu vou tentar mostrar para vocês assim diferentes estilos de poemas, para vocês verem que tem de tudo que é tamanho, gente. Pode ter de um verso até um livro todo, né? Como é o caso lá dos Lusíadas de Camões, né? Que conta a história de Portugal, né? Tudo, entendeu? Inclusive o poema que conta uma história grandiosa é chamado de epopeia, né? Ele narra uma história, mas ele é em versos, tá certo? Exemplos, vocês chegaram a encontrar de poema, poesia? O que vocês encontraram? eu. Pode falar. Já leu o poema? Pode falar. Pessoal, atenção ali no coleguinha. Já leu o poema, né? Isso, pode ler o poema. Quem contou o poema, pode. Flores são vivas, de um jardim. Pessoas são boas, já nasceu assim. Flores são flores, colhidas sem dó. Por alguém que ama, eu não quero ficar só. Poema rimado ainda, hein? Muito bom. Você pegou a folhinha desse poema ou não? Esse poema que você encontrou ali no internet, chegou a pegar quem escreveu, por exemplo? Não aparecia. Não aparecia? Esse é o que a gente diz assim que é o famoso anônimo, né? Pode falar. Eu posso falar o poema e a poesia ou só o poema? Pode falar os dois. O poema eu achei esse. No balanço das ondas do mar, a paz que procuro eu vou achar. A vida é uma eterna viagem, em busca de amor e coragem. Muito bem. O de baixo aqui, ele também é um poema. Porém, os dois, eu encontro poesia dentro dos dois. Só que a poesia não está apenas nos poemas, né? Qual que é o outro que você encontrou aqui? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deversa sente. O de baixo ali, gente, Fernando Pessoa, poeta português, né? O colega pegou o exemplo. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente
que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, para Fernando Pessoa, ele imaginava assim que o poeta, ele finge que está sofrendo, finge, né, quando escreve ali. Mas a gente não escreve apenas sobre dores, né, gente? Inclusive, às vezes, o poeta ele escreve não sobre suas dores, mas também principalmente sobre ele. Pode ser sobre suas dores, mas pode ser sobre as dores do próximo, né? Inclusive, Fernando Pessoa, vocês vão ver lá no ensino médio, que ele tinha os heterônimos, né? Então, ele lançava um livro lá com o nome dele, Fernando Pessoa. Aí ele lançava um outro lá, Bernardo Soares. O outro, Alberto Caeiro. O outro, Ricardo Reis. E tudo era ele mesmo, só que era com nomes diferentes. Para quê? Para comprovar a tese dele que o poeta é um fingidor, né? Ele tinha essa visão assim do poeta, que o poeta finge quando escreve, finge que está sofrendo, né? Finge, né? Inclusive, cada heterônimo desse, ele dava uma personalidade. Ele dizia assim, por exemplo, Ricardo Reis é um advogado, Alberto Caeiro é um camponês, né? Só que, na realidade, essas pessoas não existiam, era a criação dele. Era como se fossem poetas fictícios, né? Inclusive, cada poeta desse que ele inventava era um tipo de poema diferente. Né? Isso que era bem interessante, assim, na obra de Fernando Pessoa, né? Um dos grandes poetas da língua portuguesa, né? Muito bem. Pessoal, exemplos de poesia. A poesia, na verdade, talvez vocês não tenham assim, um exemplo que você possa me mostrar, mas que você possa falar. Por exemplo, onde nós encontramos poesia? Poema é um dos lugares que a gente pode encontrar poesia. A gente pode encontrar poesia dentro de um poema. Tirando um poema, onde que eu posso encontrar poesia? Livros? Pode ser? Posso encontrar poesia, por exemplo, num romance, numa novela, num conto, numa crônica. Eu posso, porque isso pode me encantar de alguma forma, pode mexer comigo. Onde mais eu posso encontrar poesia? Oi? No YouTube? Eu acho que hoje em dia o YouTube está cada vez menos, né? Mas, claro, no YouTube a gente pode encontrar poesia, pode encontrar algum vídeo. Ó, você pode encontrar poesia em algum vídeo que te encante ou que te cause algum estranhamento? Pode. Mais algum exemplo, gente? Num filme, muito bem. Pode encontrar poesia no filme? Pode. Série. Vídeo. Numa fotografia eu posso encontrar poesia. Numa música. Percebe a diferença? A poesia, pessoal, sabe onde que eu posso encontrar poesia? Anime. Sabe onde que eu posso encontrar poesia? Sabe onde que eu posso encontrar poesia? Aqui, nesse exato momento. No agora eu posso encontrar. Por exemplo, se tiver algo aqui que de alguma forma me encante, ou que mexa comigo, que chame minha atenção, que me cause um estranhamento, que me tire da zona de conforto, pode ser poesia, né? Então, em algum momento eu posso encontrar poesia, como eu falei, né? No retrato, numa pintura, numa escultura, poesia está em todo lugar, a todo momento. Porém, nós temos que ter um olhar para descobrir essa poesia. E quem tem esse olhar de poesia? Quem tem esse olhar para detectar a poesia? Ó, pessoal, como eu disse, né? O poema muitas vezes é vinculado ao gênero poesia, porque ele contém muita poesia geralmente. Então, muita gente fala, o poeta vai encontrar a poesia. Todos nós podemos encontrar a poesia, mas a gente tem que desenvolver um olhar da sensibilidade para poder encontrar. Porque muitas vezes a gente passa pelas coisas do dia a dia e passa o olhar batido. E o poeta, muitas vezes, aquela coisa que passa despercebida pela maioria das pessoas, o poeta consegue transformar em versos. Pode fazer um poema sobre amor, você pode fazer até sobre uma mosca que está voando aqui agora. Por exemplo. Que mosca? Não, estou dando um exemplo. Que mosca? Né? Pode ser sobre qualquer coisa, gente.
Inclusive, aí tem muitas vezes o poeta, ele tem um trabalho até de cronista. Cronista no sentido de registrar um momento histórico, um momento assim que muitas vezes é o registro da sua época, né, da época que ele estava vivendo. Ok? Pessoal, na sequência, quem quiser se manifestar e pode falar, né? Na sequência, eu vou entregar aqui para vocês. Pessoal, eu posso encontrar poesia no lance do futebol, por exemplo, assim, um gol, né? Pessoal, eu vou entregar a letra de uma música muito legalzinha. Pode colocar no caderno. Ó, essa música, ela foi escrita por Guilherme Arantes, um dos maiores músicos do país, e por Paulo Leminski, poeta curitibano, aí, conhecido. Vocês já ouviram falar de Paulo Leminski? Ou de Guilherme Arantes? Não? Pô, deveria ler poesia. Poesia diz assim mais alegria. Ou tristeza. Pode colar no caderno. Pode. Pode. Pessoal, o nome dessa música aqui é Xixi nas Estrelas. Ó, o nome dessa música é Xixi nas Estrelas. Xixi nas Estrelas. Ô, pessoal, eu vou passar o... Ali não está ligado ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo ligar. Calma, gente. Tá tudo sob controle. Se eu gravar a nossa imagem, grava o nosso áudio, né? Não, estamos ali, olha que beleza. Ó, vou dar oi pro Igor ali. Ô, pessoal, vou passar para vocês. Eu vou explicar o contexto dessa música. Sabe que pelo... Presta atenção. No meado dos anos 80, sabe que não tinha internet que nem hoje em dia. Tudo era muito complicado. Não tinha e-mail. Tinha que mandar carta. Demorava dias para chegar. E como que Guilherme Arantes, provavelmente morando em São Paulo, né, depois ele foi para o Rio. Ele era paulista, né, de nascimento, foi para o Rio. Mas na época, acredito eu que ele estava em São Paulo. Como que ele se comunicou com Paulo Leminski para poder escrever essa letra? Essa música. Na verdade, a letra eu acho que tem talvez um pouco mais de dedo ali no Paulo Leminski, mas a música com certeza é do Guilherme Arantes, é ele que musicalizou e tudo mais e tal. Tá? Galera, ó, tá gravando ainda, hein? Tá gravando o áudio, vocês falando. Galera, é o seguinte. Pessoal, se não me engano, eles fizeram essa, vamos dizer assim, essa música para um programa infantil na época, que até passava na Globo, que era Pirlim Pim Pim 2, o nome do programa. Tá? Pro lado do caderno e prestar atenção na letra, gente. Nesse clipe que foi feito na época, hoje em dia, né, com os efeitos especiais, vai ter, nossa, professor, é muito rudimentar esse videoclipe. Mas na época falaram, nossa, né, efeitos especiais, né, nossa, que tecnologia. Nada a ver. Você vê ali Guilherme Arantes montado no cavalo que nem São Jorge. São Jorge, né? Ali ele está figurando como São Jorge. E ele está ali, vamos ter, num suposto universo, perto das estrelas, provavelmente, talvez na Lua, um lugar hipotético.
E a alusão ali que ele faz, de quem está querendo invadir, é uma alusão ali aos Estados Unidos e Rússia, que travavam uma briga, né? Até hoje, né? De quem pode mais. Né? Meio que uma briga, tem que ficar meio que uma figurinha do país para o outro. Pessoal, então preste atenção. Imagine você no seu planeta ou na sua estrela, e aí chega um visitante do nada lá, sem cerimônia, e resolve fazer xixi. Já pensaram nisso? Então, ó, é sobre isso que vai falar essa música aqui. Vou prestar atenção ali. Tá um pouquinho alto.
mais alguém. Aí. Pessoal, voltando aqui. Voltando, pessoal. Tá filmando. Pessoal, é o seguinte. Vai dar um corte. É que falou em xixi, o pessoal já quer ir no banheiro, né? Mas calma, quarta aula não pode. Ele já combinou aqui, né? Primeira e quarta não pode. Ô, pessoal, agora eu pergunto a vocês. Pode ser sincero. O que vocês acharam da música? Legal. Você veja que é uma música das antigas, né? Você viu? Ó, então, pessoal, e assim, você vê ali que o visitante, ele... Né, aqui o visitante, ele chega lá, né, provavelmente na Lua ou nas estrelas, perto lá, né? E talvez a ideia ali é chegar ali... O fazer xixi aqui não tem apenas aquela questão de você literalmente fazer o xixi, mas tem a ver também com você marcar território. Sabe aquela coisa que nem cachorro faz? De fazer xixi às vezes para marcar território? Né? E, querendo ou não, na época ali foi exposto no clipe, né? Estados Unidos e Rússia, aliás, a Rússia até hoje na Ucrânia, né? Quer fazer xixi, né? Quer marcar território. Até hoje está em guerra com a Ucrânia, né? Vocês acompanham o jornal, o noticiário, né? Não! Oi? Aquela coisa, né, gente? Quanto mais se quer, se tem, mais se quer, parece. Mas aqui agora, tirando esse fato, outra leitura, ó, pergunta a vocês, tem poesia nessa letra? Não? Tá. E por que vocês acham que tem poesia? Você acha que fazer xixi é poético? Ali, a questão poética dessa letra tem a ver com estranhamento, né? Que causa estranhamento? Como assim alguém vai lá fazer xixi nas estrelas, né? Causa um primeiro estranhamento. E tem muita gente que faz isso também, né, gente? A gente quer fazer xixi, às vezes, ali na rua, né? Nos muros, nos postes. Isso é uma grande falta de educação, não é? Sim. Oi? O ideal é você se programar, se segurar no banheiro, né? Vai algum, se não der tempo de chegar em casa, às vezes tem algum comércio ali que tem um banheiro limpinho, né? Às vezes tem cama, né? Oi? Pois é, posto, gente. Posto é meio complicado o banheiro de posto, né? Falou com a vida, ele foi ali, estava terrível. Galera, eu não sei se eu já falei, mas essa letra ela foi composta por telefone. Guilherme Arantes, provavelmente em São Paulo, Paulo Leminski, em Curitiba, passando a letra por telefone. Porque não tinha internet, né? Não tinha e-mail, não tinha... Então foi assim que foi composto. Depois que a música estava pronta, que eles chegaram a se conhecer pessoalmente. E foi feita ali uma trilha para o programa Pirlim 2, né, da Globo. E assim, Guilherme Arantes conheceu Paulo Leminski pelos seus poemas, né? E, infelizmente, no nosso país, poucas pessoas... Acho que não existe, talvez, uma grande valorização dos poemas, né? Dos poetas, tá? Muita gente diz que gosta de poema ou de poesia. Eu vou falar, eu gosto de poesia. Se você perguntar, a maioria das pessoas gosta de poema. São textos geralmente curtos, né, que são fáceis de serem digeridos. Porém, aquela coisa, né, gente? Hoje em dia o que vende ali, querendo ou não, é livro de autoajuda, né, meninas? Livro de autoajuda, ou o livro tem que virar série, filme, senão, ou tem que aparecer em algum canal na televisão, senão parece que não venda, né? Isso é complicado, né, gente? Ok? É estranho as pessoas gostarem de poema e não se vender tanto livro de poemas, por exemplo, né?
Mas aí é que tá. Na internet tem, às vezes, gente que se lança. Tem gente que nem publica livro, mas lança poemas no seu blog. Ou na rede social. Né? Tem gente que lança assim também, né? Mas, que nem geralmente na internet, o que chama atenção mais? Imagens. Até que é o Instagram ali, né? Dizem que Facebook já é coisa de velho, né? O Instagram é mais imagem. A minha avó fica vendo professor, a minha falar. avó fica lendo um monte de poema e poesia no Instagram. Tá certo a sua avó. No Instagram não, no Facebook. No Facebook, lendo lá poemas, coisa, tá certo. Né? E a rede social, gente, hoje em dia a internet, rede social, ela, o que eu posso dizer para vocês? A gente tem um poder muito grande com a internet e com as redes sociais. E esse poder ele pode ser usado tanto para o mal como para o bem. Tem gente que às vezes propaga fake news ali, né? Propaga mentiras, ou tem gente que é hater, né? Que persegue outras pessoas. Mas você pode usar também, para muitas vezes, para coisas úteis. Para informações, né? Para até mesmo assim, dar dicas às vezes de filmes, de livros, né? Ou para quem escreve, né? Lança lá o que você escreve. Pode falar. Mentira. Ela falou pra isso. Ó, pessoal, a mentira nada mais é do que uma verdade que deixou de acontecer, já dizia Mário Quintana. Pode se mudar se quiser, né? Oi. Vai lá. Vai não passa a aula, hein? Vai ver que eu fazendo uma emergência, calma. Conduta é emergência. Ô, galera, pegando a letra aqui, ó. Voltando. Lá vem eles com suas bandeiras, suas armas e outras asneiras, esses homens pássaros do espaço. Ó, galera, geralmente quando você vai conquistar um território, ou quando o homem chegou na Lua, né? O que você faz? Finca a sua bandeira. Né? O homem, quando chegou na Lua, né, em plena Guerra Fria dos Estados Unidos com a Rússia, né? Que um queria mostrar que tinha mais poder que o outro. O homem foi lá na Lua, lá, né? Os americanos, né? Colocaram a bandeira lá. Suas armas e outras asneiras. Ou seja, para o lírico aqui, armas são asneiras. E as suas armas e outras asneiras. Ou seja, armas e asneiras. Para que serve a arma, gente? Vai tirar. E por que a gente vai ferir outra pessoa, vai ferir o próximo? Porque não é guerra. Mas aí é que está. Qual que é o fundamento da guerra, entendeu? Se vamos já assim, se todos... Se é como se todos fôssemos irmãos aqui no planeta, todos estamos vivendo aqui, por que eu vou ferir o irmão meu? Qual que é o fundamento de eu atirar, de eu ferir, de eu usar uma arma? Né? Mas não, nada justifica. Essa é a questão. Você não precisa, você pode muito bem não falar com a pessoa às vezes. Mas você não precisa ir lá ferir a pessoa. Ó, esses homens pássaros do espaço, pessoal, olha a linguagem, homens pássaros. Aqui é uma linguagem poética. Será que eles vêm só para ver? Tem muita gente fofoqueira, biblioteira. Será que vem só ver aqui onde a gente mora? Né? Ver? Ou será que eles vêm para brigar? Ó, se for para brigar, vão se ver comigo. Ponho todos de castigo. Então, eu vou botar esses... No caso ali do clipe, né, que eu passo ali. Ponho ali quem quer invadir, que é meu planeta. Só um pouquinho, gente.
Pessoal, só para finalizar aqui, semana que vem, a priori é para a gente ir na biblioteca, mas antes eu posso fazer, só finalizando aqui a leitura dessa letra, tá bom? Pode fazer uma reflexão ali antes de ir à biblioteca. Que ali já estava perto de para a gente finalizar, tá bom? Então agora eu vou parar a gravação por aqui e a gente continua segunda. Dá tchau ali para a gravação.